Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira tem um título Intercessão, ou a intervenção de Moisés em prol da raça humana. Irmãos, esse texto de Êxodo, capítulo 32 e o verso 32, não é a primeira vez que Moisés está ali intercedendo pelo povo. Se você for observar, o mesmo capítulo 32 e o início do verso, quando Deus começa a mostrar para Moisés o que ele ia fazer com o povo, antes de Moisés ver a condição que o povo estava, ele ainda assim pediu a Deus que ele não considerasse o pecado daquele povo. Só que no verso 30 a 32, ali é que ele faz aquela intercessão que ele pede para com que Deus perdoe aquela culpa. Nesse momento, ele pede para Deus aplacar a sua ira. Olha só, capítulo 32 e os versos 11, aqui diz assim: Moisés, porém, tentou, a tradução NVT, Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo que tiraste do Egito, com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem, o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado a tua ira e arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar ao teu povo. Aí ele pede para que Deus se lembre dos servos. É interessante isso aqui, porque Deus faz lembrar a Deus, né, em sua concepção. Claro que Deus não esquece de coisa alguma, mas é para nós entendermos o grau da intervenção de Moisés em prol do povo. E o que me chama muito a atenção aqui, o povo estava em uma terrível calamidade. Moisés até então só tomou conhecimento disso pela maneira como Deus falou. Porém, é no verso 32, e aqui no verso 30, o meu título da lição diz assim, ó, no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por seu pecado. Quando ele chega lá, no monte, Moisés fala para Deus, ainda continuando, agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga o meu nome do registro que escrevesse. Moisés tinha certeza de que o nome dele estava no livro da vida do qual Deus teria colocado para que ele vivesse para sempre. Porém, Moisés aqui agora, nessa intercessão, ele pede para que a sua condição seja igual a deles. Ou seja, se eles tiverem de ser destruídos, que o Senhor faça o mesmo comigo também. Sabe, nesse ponto aqui, nós vemos a imensa intervenção de Moisés de maneira típica ou de uma maneira representativa do que Cristo fez. O autor colocou aqui, de forma muito inteligente, o significado de Isaías 53, verso 4, quando ele fala do sentido do qual o texto quer dizer aqui. E, de forma especial, quando ele chega a dizer assim, ó, não é de admirar a lição que Moisés seja um tipo ou símbolo de Cristo, por causa de sua oração intercessória pelos pecados do seu povo, ou seja, pelos pecadores, e sua disposição em oferecer sua vida por eles. Ele refletiu o que Cristo faria por nós. E aqui embaixo, em Isaías 53, verso 4, aquele texto que fala assim, e ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Em outras palavras, Moisés queria que Deus levasse aqueles pecados, porque essa era a única forma do povo ser absolvido, do povo ser de fato remediado, resolver a sua causa. Deus então chega para Moisés e fala assim, olha Moisés, eu não vou matar todos, com minhas palavras estou dizendo, mas aquele que pecar, ou seja, aquele que não quiser se arrepender, aquele que quiser continuar no pecado, a este eu irei então intervir, eu irei destruir, eu irei fazer com que ele deixe de ser uma má influência. Então Moisés chega para o povo e pede para com que haja uma distinção ali. Os que estiverem com o Senhor que venham até mim. E nós então falamos um pouco sobre isso na lição de ontem, né? A justa ira de Deus. Existe uma lição do primeiro trimestre de 2001 que é essa aqui, ó. As grandes orações da Bíblia. E logo de cara, na terceira oração, olha quem é que aparece aqui. A terceira lição, deixa eu ver aqui.
Eita, me perdi aqui. Pronto, olha só. Oração de súplica Moisés. 2001 é a lição. E aqui fala muito sobre o Salmo 90, o salmo que Moisés escreveu, e fala da súplica dele em relação ao povo na lição de quinta-feira do ano 2001. Sabe o que eu aprendo com isso? Por mais que mal seja o povo, eu ainda assim devo continuar intercedendo. É Deus que vai fazer justiça. Eu confesso a vocês, irmãos, que eu estou orando pelo nosso país, principalmente o que está acontecendo no STF, o que está acontecendo diante desse julgamento que nós estamos presenciando. Eu não vou puxar aqui para partido político ou coisa do tipo, mas se você for bem analisar, não existe um crime de roubo que alguém está sendo investigado, mas é simplesmente por uma tentativa de algo que de fato não ocorreu de forma direta. Eu falo isso aqui, poderia ser qualquer pessoa, mas como isso é o assunto do momento, a gente vê a importância de Deus fazer justiça com a sua própria forma. O ser humano, irmãos, quando faz justiça, a sua justiça sempre é parcial. Não há justiça humana quando ela pode ser totalmente comprometida. Ou quando eu falo assim, a justiça humana ela é de fato comprometida, mas o de Deus não. É por isso que a Bíblia fala assim, ó, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, justiça divina. Então, quando eu olho todo esse cenário que está em nosso país e vejo como as coisas estão sendo avaliadas, todos pensando em si próprio, ou a maioria deles, a gente vê a injustiça que acontece com outra pessoa. Então, assim, nós vemos que Deus há de fazer justiça quando ele voltar. E quando tudo for esclarecido, independente, irmãos, de partido A ou partido B, Deus vai fazer, tornar revelado todas as coisas. E aí nós saberemos de fato as coisas como elas realmente são. Enquanto isso, continuemos em oração. A Bíblia fala que devemos orar pelos nossos inimigos, ou melhor, amar os nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. Façamos intercessão. Supliquemos que Deus venha intervir em nossa vida, para que a sua vontade em nós seja feita e a nossa oração seja por Ele, por sua graça, recebida e atendida. Vamos orar? Ó Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque Moisés nos deu exemplo de como devemos intervir em meio às pessoas que aos nossos olhos não têm condições de receber dádiva alguma. Nós não somos juízes, Pai, mas devemos ser intercessores, intermediadores, para que a tua graça e bondade repouse sobre elas. E o Senhor leve os pecados, Senhor, de todos nós, de forma que venha nos conceder transformação e que em nosso arrependimento haja em nossas vidas um ser nova criatura. Perdoa, Pai, nossas faltas, nos dá um dia de paz, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus lhe conceda um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo. Ai, ai, ai. Deu um zererê aqui.